Ao darmos início às atividades desta noite, queremos recepcionar a todos que estão aqui hoje, nos assistindo, fazendo parte desta noite. E hoje a gente vai ter a palavra do nosso irmão Marcos Capitelli, que vai nos trazer a página, a trajetória de Paulo de Tarso. Talvez, pode-se dizer, um dos maiores trabalhadores de Jesus, maior apóstolo de Jesus, Paulo de Tarso. Apesar de antes ter perseguido tanto os cristãos, os seguidores de Jesus, se tornou depois de se redimir o maior, entre o maior apóstolo de Jesus. Mas antes eu vou dizer uma poesia muito bonita e depois a gente vai à página do nosso irmão, página dessa noite. Vamos lá. Aonde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem ele é? Responde às pressas do materialista. Deus é apenas uma invenção da fé. Mas o pensador dirá pausadamente: não vejo Deus, mas sinto que ele existe. A natureza mostra claramente onde o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá, com a segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no ar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães citando os filhos teus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e vejo Deus nas lágrimas da morte. Percebo Deus na frase que perdoa. Contemplo Deus na mão que acaricia, encontro Deus na criatura boa e vejo Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, preciso Deus na dor que nos emana. Descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza. Eu vejo Deus no gesto de bondade. Escuto Deus nos cânticos do crente. Percebo Deus no sol, na liberdade. E vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que em tudo fala dos poderes de Deus. Eu vejo Deus nas expressões da arte e no amor dos homens, também figuras. Mas onde eu vejo Deus com mais beleza? Na sua mais sublime vibração, não é no coração da natureza. É dentro do meu próprio coração. Então essa é a maneira que a gente deve
vezes, quando a gente nos questionar, onde será que está Deus? Deus está em tudo isso e muito mais. Mas para não prolongar muito, a hora já está chegada, vamos convidar o nosso irmão Marcos, que se achegue, que é a pergunta, e a gente possa aproveitar a página de hoje, a trajetória de Paulo de Tarso. Vamos receber o nosso irmão. A nossa proposta na noite de hoje é falar um pouco de um personagem da história do cristianismo que experimentou os dois lados da questão religiosa em uma mesma encarnação. Nós sabemos que Moisés, considerado como o maior legislador encarnado entre os homens, trouxe para nós a crença no Deus único, aquele momento em que os encarnados acreditavam em diversos deuses. E Moisés, como o maior entre os homens, veio trazer para nós esse pensamento, dessa crença no Deus único. É claro que tudo fazia parte de uma preparação do nosso Pai Maior para nos trazer as luzes dos ensinamentos que vieram depois culminar na vinda de Jesus. Sabemos que entre Jesus e Moisés vieram os profetas, e que nós conhecemos como João Batista, como Elias, e terminando com a vida de Jesus, já anunciada por algum deles, e que a humanidade, na maioria absoluta naquele momento, não se encontrava ainda preparada para o recebimento dos ensinamentos de Jesus, o que culminou na sua crucificação, o que culminou na perseguição dos seus apóstolos e também de muitos discípulos que vieram surgindo depois do advento do cristianismo. E é claro que os fariseus naquela época, que eram os maiores defensores da lei de Moisés, um povo bastante instruído com relação ao Velho Testamento, que defendiam o Velho Testamento, diríamos aí, como eles costumavam falar, defender a lei. E a lei que eles se referiam era os ensinamentos de Moisés. Alguns, como o personagem que queremos comentar na noite de hoje, Saulo, e depois conhecido como Paulo, o apóstolo Paulo, que era um dos maiores dentro do Sinédrio, se propôs naquela época a perseguir os cristãos, porque na visão dele, na forma que ele entendia, os cristãos estavam deturpando os ensinamentos de Moisés. Ele não conseguia ver naqueles ensinamentos de Jesus algo que complementasse aquilo que Moisés e os antecessores de Jesus haviam trazido como luzes do Pai à implantação do seu Evangelho. E na época que Jesus já havia sido crucificado, surgiu um discípulo por nome Estevão, um grande discípulo que compreendeu perfeitamente os ensinamentos de Jesus e já pregava abertamente nos núcleos de ensinos do Evangelho do Cristo aquilo que na visão dele, Estevão, era a lei que deveria de ser obedecida. Não foi muito longe, o Sinédrio na época se reuniu, que era a cúpula do farisaísmo, e Saulo, ainda naquele momento, designou que Estevão deveria ser preso. Foi ouvi-lo numa pregação e o insultou, e diante de respostas seguras, de esclarecimento, ele se sentia muito mais ofendido ainda com aquelas ideias novas,
e considerou que Estevão não só deveria ser preso, como deveria ser apedrejado. Convocou para um julgamento, para que ele pudesse se defender, como cidadão israelita que era. A lei lhes outorgava esse direito, e Estevão compareceu. Foram feitas muitas perguntas com relação ao Velho Testamento, com relação à lei que os fariseus adotavam, e Estevão respondeu sempre dentro dos ensinamentos de Jesus, o que ainda mais irritava Saulo naquela época, o que ele considerava que era um risco muito grande para aquelas mentes muito simples ainda do povo, que aquele povo facilmente poderia ser conduzido a novas interpretações dos textos, o que representava um risco muito grande àqueles que defendiam a lei mosaica naquela época. E assim fora feito. Estevão foi preso nessa reunião, levado ao calabouço, e lá permanecia preso. E as ideias já de Saulo naquele momento era prender outros cristãos que já trabalhavam, que já se manifestavam entre as camadas mais humildes da sociedade em Jerusalém. E o apóstolo Pedro, que é bastante conhecido por nós como o defensor, um dos defensores dos humildes, dos mais humildes, dos leprosos, nesse período já conduzia a Casa do Caminho, um lar de assistência a pessoas necessitadas. E já traçado o plano de prisão a esses irmãos, Saulo não demorou muito e prendeu Pedro e alguns outros já que trabalhavam na Casa do Caminho. E um dos companheiros dele, por nome Gamaliel, que também fazia parte do Sinédrio e naquele momento ainda respondia com a chefia, ele ainda era o personagem maior que todos ouviam, sempre bastante ponderado, chamou Saulo e disse: olha, Saulo, seria muito interessante que você não prendesse esses irmãos, soltasse eles e não conduzisse esses irmãos ao apedrejamento. Logrou êxito em defender Pedro, Tiago e mais um dos companheiros de Pedro que já trabalhavam na Casa do Caminho. Mas com relação a Estevão, ele não conseguiu. Saulo não abriu mão do apedrejamento do discípulo de Jesus. Marcado a data para um período um pouco mais longo, nesse meio de tempo, Saulo procurava perseguir todos aqueles que, a seu ver, estavam deturpando a lei, deturpando os ensinamentos que para eles, os fariseus, deveria ser defendido a ferro e a fogo. Saulo havia conhecido uma moça por nome Abigail, filha de Zacarias, e nesse momento, nesse período já namorava. E ele, com aquelas perseguições aos cristãos, vivia muito irritado, muito desequilibrado, e só encontrava paz quando ele estava ao lado da namorada, aonde conversavam, traçavam os planos de futuro. E um determinado dia convidou Abigail para que fosse também com ele a Jerusalém, onde seria executado o deturpador da lei, o herege, como costumavam o Sinédrio classificar aqueles que estavam defendendo as ideias de Jesus. Abigail, depois de muita relutância, concordou em ir. Mas ela então não sabia que Estevão era seu próprio irmão, que há um longo tempo havia se afastado do lar e, pregando o evangelho em Roma, fora preso. E um soldado romano
aconselhou ele que deveria mudar de nome. Soltaram ele e pediu para que ele trocasse o nome para Ezequiel. E ele trocou de nome, e assim que ele se apresentava com esse outro nome. Portanto, ouvia-se falar dos feitos desse Estevão, mas os familiares não sabiam de quem se tratava. E Abigail, por sua vez, também não sabia que aquele nome do qual o namorado falava tanto era o seu próprio irmão. No dia do acontecimento, do apedrejamento, foi que ela foi perceber que o verdugo havia apedrejado seu próprio irmão. E nos últimos momentos de Estevão, já apedrejado, foi que ela viu e pediu que parasse aquilo, porque aquela pessoa era seu próprio irmão. E Saulo não conseguia entender o que havia acontecido. Por que Jesus continuava sempre atravessando o seu caminho? Que mistério era esse que tinha levado ele, conduzido ele ao apedrejamento do irmão da própria namorada? Evidente que Abigail, diante daquela imensa dor de ver o seu irmão apedrejado ali, caiu de joelhos diante do irmão nos seus últimos momentos de vida. E Saulo não conseguia vencer o orgulho, não conseguia vencer a própria vaidade, e naquele momento abandonou Abigail, dizendo que seria impossível que eles construíssem uma família e ele estivesse casado com o seu maior inimigo, ele considerava, sendo que Estevão, antes de morrer, abençoou a união da irmã com ele. Saulo continuou ainda a perseguir os cristãos. Diante do acontecido, foi informado por um amigo que Abigail havia adoecido, e foi já encontrá-la num leito de morte na casa de Zacarias, aonde a doença já havia consumido praticamente as suas forças físicas, e ela veio a desencarnar. Mas quando desencarnada, já conhecia um pouco do Evangelho do Cristo pelos pergaminhos que alguns dos cristãos já traziam já escrito, e estudavam e se reuniam em torno deles. Procurou saber de Zacarias por quem Abigail havia conhecido aqueles ensinamentos. E ele disse que um tal Ananias que tinha esses pergaminhos, foi quem instruiu Abigail sobre essa nova seita, sobre esse novo conceito de religião. E ele logo se sentiu furioso. Mais um daqueles que defendia Jesus atravessava o seu caminho. E reuniu o Sinédrio novamente e pediu providências. Reuniu alguns dos seus soldados e partiram em busca de Ananias. Descobrindo que Ananias não tinha residência fixa, buscou informações e, por final, ficou sabendo que Ananias se encontrava em Damasco. E aí surge aquela passagem bastante conhecida por nós, da conversão de Paulo a caminho de Damasco. Partiram em diligência e, num certo momento, ele começou a passar mal, caiu do cavalo, diante da luz que resplandeceu para ele, e ninguém dos companheiros entendia o que estava conhecendo, nem ele. Foi quando Jesus se aproximou dele, tocou no ombro e disse: Saulo, por que me persegues? E ele havia perdido a visão, não sabia de quem se tratava. E perguntou: quem és tu? E o mestre respondeu: eu sou Jesus, pelo qual você tem imputado tanta dor e sofrimento
a meus seguidores: o que queres que eu faça, Senhor? E Jesus disse: vai a Damasco, e lá você vai ficar sabendo o que fazer. A caravana retornou, e Jacob, que era mais apegado a Paulo, o acompanhou até Damasco. Chegando em Damasco, Saulo, que era um dos chefes do Sinédrio, que era, diríamos, como se fosse um Vaticano hoje, era praticamente o Papa naquela época, disse a Jacob: como eu estou cego, me conduza à casa de Sadoc. Sadoc era um outro amigo do Sinédrio, um dos chefes da igreja naquela época, e isso foi feito. Chegando diante de uma grande residência, luxuosa, com grandes portões, Saulo não quis entrar a princípio. Ficou ali do lado do muro e pediu para que o seu companheiro anunciasse a sua chegada. O companheiro bateu, foi recebido, entrou e contou a Sadoc o que havia ocorrido na trajetória do deserto. E Sadoc disse: olha, é muito arriscado eu receber aqui, a minha casa tem muitos amigos da igreja, muitos companheiros de trabalho, o que vão pensar dessa situação? Mas o que eu digo a ele: olha, diga que eu não estou em casa. Pega a rua tal e tantas esquinas vocês vão encontrar a pensão de Ananias. Hospedem-se lá e eu vou procurá-lo lá na pensão. O serviçal saiu e disse a Saulo: olha, Sadoc não se encontra. E Saulo disse: mas eu ouvi a voz dele, eu posso não estar enxergando, mas não estou surdo. O acontecimento não afetou a minha audição. Mas já um tanto quanto resignado diante da nova situação, seguiram. Chegando à pensão, ele foi hospedado, trazia dinheiro, tinha ainda bastante recursos, e o companheiro pediu que gostaria de se ausentar, porque tinha deixado em Jerusalém esposa e filhos. E Saulo compreendeu a situação do companheiro e disse: pode ir.